de Estudos Avançados Espírita, que já tem um início desde 1992. Agradeço a todos os seus colaboradores, ao grupo que está aqui nos assistindo, inclusive aqueles que nos assistirão futuramente pelo YouTube. Nós fizemos, na nossa primeira reunião, um apanhado da vida de Hippolyte Léon Denis Rivaio, desde uma época anterior ao seu nascimento, falamos de toda a sua família, depois falamos do seu nascimento, dos estudos, de quando ele esteve em Paris, de tudo que realizou ali em Paris, e agora nos cabe aprofundar estudo para uma outra fase, a fase efetiva de Allan Kardec, ou seja, após os seus 50 anos. E é isso que nós vamos trazer a vocês aqui numa série de slides. Pois é, como eu havia dito anteriormente, o nosso propósito aqui é mostrar, ao menos, o necessário para que a pessoa conheça um pouco da vida de Allan Kardec. Naturalmente que numa palestra como essa que nós estamos fazendo, que normalmente demora 1 hora e nós vamos aqui abreviar, mesmo na palestra mais estendida de 1 hora, é impossível a gente falar de uma pessoa. Eu não consegui falar da vida de Kardec e de Hippolyte num livro inteiro, porque o livro é muito mais a vida de uma pessoa é muito mais do que um livro. Nós precisaríamos escrever uma biblioteca, mesmo porque não considero que eu tenha achado tudo, mas o que eu achei foi o necessário e foi o suficiente para nós termos uma visão bastante próxima de quem foi o cidadão Rivaio e, especificamente, Allan Kardec. O livro é composto de quase 900 páginas, centenas de fotos, uma quantidade, mais de 1000 fontes consultadas, originais, e traz inúmeras novidades virtuosas a respeito do codificador. Então, nós vamos entrar agora nessa fase que é após os 50 anos de vida. Anteriormente, eu havia mostrado a vocês uma parte apenas da árvore genealógica de Allan Kardec. Eu havia mostrado os pais e havia mostrado os avós. Agora nós estamos aqui numa árvore completa, onde tem os bisavós, os trisavós, e onde nós encontramos aqui o nome da pessoa, quando nasceu, quando se casou e o ano da sua desencarnação. Nós vamos nos deter hoje nessa fase aqui de Hippolyte Léon Denis Rivaio, que casou-se com Amélie Gabrielle Boudet, após os seus 50 anos de idade. Quando chegou em 1853, aconteceu na França uma coisa muito interessante. Um autor chamado Guillard, ele esteve nos Estados Unidos, depois esteve na Alemanha, e verificou aquilo que estava acontecendo naquelas sociedades. Ele achou muito interessante e trouxe para a França uma série de informações. E lançou um livrinho muito pequeno, de 36 páginas, assim como era a Revista Espírita, digamos assim, alguma coisa para ler do dia para a noite. E a leitura despertou a atenção de muitas pessoas que já escutavam falar das mesas girantes, mas ele mostrou um método para fazer as mesas falarem e responder perguntas. Uma batida para sim, 2 batidas para não, e essa prática das mesas, que ninguém sabia por que eram movimentadas, começou a ser realizada nos salões franceses e nas casas também de família. Virou uma febre. Todo mundo queria observar o fenômeno das mesas. Nessa época, de 1851 a 1854, Kardec trabalhou
ele tinha duas lojas, digamos assim, dois recintos nessa galeria do Teatro Porte Saint-Martin. Uma das lojas era para promover artistas, e uma outra loja, um outro recinto, uma outra sala, onde ele dava aulas particulares, em especial de matemática, porque a matemática sempre foi uma dificuldade a mais para todo estudante. E as aulas de matemática era a quantidade maior dele de alunos. Nós temos aqui uma fotografia original e temos aqui uma pintura da época de Kardec, de 1850, que mostra exatamente como era o teatro naquela época. Então, ele lidava com uma agência de artistas e dava aulas particulares. Em 1853 e 1854, ele passou a trabalhar perto, na rua Granelli Saint-Germain, que é exatamente essa foto mostra exatamente a rua. Aqui nós temos como é a rua hoje. Era um jornal católico e ele fazia a contabilidade, ele era conter desse jornal católico. Perto desse jornal, abriu uma livraria, a livraria Pelagos. O dono da livraria, a livraria matriz, ela era em Lyon, mas o dono tinha interesse de abrir uma livraria para o filho e o fez em Paris. Kardec fez a abertura dessa empresa e a contabilidade dela. Foi durante esse período que ele encontrou o senhor Fortier, que era um magnetizador, assim como ele. Já se conheciam, já fazia tempo. E foi ele que lhe falou, pela primeira vez, das mesas girantes. Aqui nós temos a rua onde ele trabalhava, e aqui o prédio hoje da onde era a livraria. Hoje é uma loja de moda feminina. Quais foram os eventos que culminaram no lançamento do livro Espírita Inaugural? Observe aqui, nós temos uma foto de 1857. Kardec morou nessa rua aqui, na Rua dos Mártires, número 8, no segundo andar fundos, exatamente aqui, de janeiro de 1855 a julho de 1860. Essa é uma foto da época. Observe que a rua era bastante movimentada. Quando ele se mudou para esse local, logo no início do ano, o seu tio François acabou falecendo. Aos 82 anos de idade, ele era cuidado, inclusive, por Amélie. E vocês sabem, naturalmente, que quando a gente tem um óbito na família, aguça a curiosidade de conhecer o além-vida. E isso é muito natural com todos. Logo após esse evento da desencarnação do tio, ele encontrou um amigo já de muitos anos, o senhor Carlotti, que lhe falava, na época, sobre o prodígio das mesas girantes. Mas era uma pessoa, assim, bastante exaltada, era um amigo já de mocidade dele, e ele ficou ainda assim digamos assim, prevenido, um pouco cético com relação a esses fenômenos das mesas. Quando foi em maio de 1855, aquele mesmo Fortier que lhe tinha falado sobre o fenômeno das mesas, o convidou para ir à casa de Madame Roger, porque ali era possível ver o fenômeno. Ele foi à casa dessa senhora assistir à sessão, à reunião, mas naquele dia não conseguiu observar o fenômeno das mesas. Mas ele encontrou no local um funcionário público muito equilibrado, uma pessoa muito inteligente, o senhor Patier, que junto com Madame Plené-Maison, lhe falaram os dois sobre o prodígio das mesas. E essa senhora
ela fazia sessões na casa dela todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, e foi ali, ele aceitou o convite, e foi ali na casa dela que ele viu o fenômeno das mesas girantes pela primeira vez, em maio de 1855, quando ele morava exatamente nessa rua aqui, nesse local. Na casa dessa senhora, durante a reunião, ele encontrou muitas pessoas, fez amizade com muitas delas, dentre as quais Pierre Paul Didier, que já presenciava essas reuniões já fazia alguns anos e tinha reunido uma grande quantidade de mensagens. Ele tinha reunido 50 cadernos, veja bem que 50 cadernos é uma quantidade muito grande de informações espirituais. Só que ele pretendia, ele era livreiro, lançava também, tinha livraria, lançava livros, ele tinha ideia de fazer um livro, mas ele não encontrava como realizar, ele não tinha prática. O professor Rivaio, por sua vez, era um homem de muito conhecimento, pertencente a várias academias, já tinha lançado uma quantidade enorme de livros didáticos, tinha prática em ordenar os assuntos, tinha prática na redação. Em suma, ele pediu ao professor Rivaio que se desse para colocar tudo aquilo em ordem para fazer um livro. Ele ficou meio reticente, o professor, mas ele acabou sendo incentivado por amigos e acabou aceitando essa incumbência. Mas ele não ficou somente na casa de Madame Plené-Maison. Ele acabou indo às sessões da família Boudin. Ali ele encontrou 3 médiums. A dona da casa, cujo anônimo era Evrelé, o nome dela era outro, mas naquela época se tinha o costume de dar um nome fictício à pessoa. E o dela foi Evrelé. Ela tinha também 2 filhas, Carolina, ou Caroline, e Pelagie. Eram moças já na faixa dos 20 anos, já eram moças formadas, quase na idade de casamento. Logo em seguida, efetivamente, se casaram. E foi com essas moças, em especial Caroline, que ele pôde consolidar, fazer toda a codificação espírita. Ele pegava a pergunta, pegava a resposta dos espíritos, formava lá um arquivo de pergunta e resposta, ia para a casa dele, fazia os comentários, ia ordenando por assunto, até que ele conseguiu ter um livro o objetivo dele era formar uma doutrina, não só dele, mas dos espíritos. Foi na casa da família Boudin que ele soube ter vivido já na Gália, com o nome de Allan Kardec, um druida. E, curiosamente, naquele local onde ele nasceu, em Lyon, um pouco mais para cima, Bourg-en-Bresse, Saint-Denis, Marbourg, era uma região dos celtas. Ele já havia vivido naquela região, ele já havia encarnado na Gália como druida, e se fez druida. Então ele voltou para aquela região, onde passou o seu nascimento, sua primeira infância e a sua segunda infância. Depois se deslocou para Paris. Então ele retornou a encarnar naquela mesma região. Ele passou um ano elaborando o livro inaugural do Espiritismo, e no segundo semestre de 1856, com tudo já anotado,
ele decidiu entrar em contato com a senhorita Jafé, que era uma médium já mais madura, já mais experiente, e ele fez a revisão do livro, em especial daquilo que ele achou assim mais difícil de ele mesmo aceitar. Ele precisava ter as coisas de uma maneira bem ponderada. Então, aquilo que ele tinha dúvida maior, ele tirou com os espíritos, tendo como médio a senhorita Jafé. De maneiras que, alguns meses depois, cerca de 6 meses depois, ele já tinha o livro pronto, então entrou em contato com o famoso editor da época e livreiro, né, o Dentu, e lançou, a 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. A casa onde ele morava ficava mais ou menos aqui. Aqui está o prédio de perfil, né? O prédio outro, onde ele morava, está mais na frente. Aqui nós temos, observe que aqui é o Cassino de Paris, olha, Cassino de Paris. E hoje a fotografia é essa daqui. Aqui o de ontem, quando ele morava, aqui o de hoje. O local onde ele fez o lançamento do Livro dos Espíritos era esse aqui, olha. A Livraria Dentu, na Galeria de Orleans, Palace Royal, Paris. Observe, 18 de abril, foi quando houve, digamos assim, quando nasceu Allan Kardec. As pessoas ligadas a ele, no dia a dia, o chamavam de Hipólite. Depois, de uma forma mais formal, de professor Rivaio. E depois, de 18 de abril, para os adeptos do Espiritismo, ele passou a ser Allan Kardec. Ele separou toda a obra que ele teve, didática, de professor, diretor de escola, tudo ele separou, e a partir de 18 de abril de 1857, ele passou a dedicar-se exclusivamente às atividades espíritas, a doutrina espírita que ele iniciou. A obra O Livro dos Espíritos, eu gostaria aqui de fazer um comentário a respeito. Nós vamos nos deter um pouquinho mais nele. Ele produziu esse livro, mandou editar do bolso dele. Isso foi colocado na Livraria Dentu, em consignação, recebia se vendesse. Era um livro de 177 páginas apenas. Foi feito nessa edição, o editor fez isso de uma forma assim, digamos, a um menor custo possível. Já a segunda edição do livro saiu com 474 páginas. Tem uma razão muito especial do porquê de sair com 177 a primeira e com 474 páginas a segunda. A primeira edição saiu com uma introdução. A segunda, ele colocou um aviso sobre a nova edição em razão dessa diferença aqui de conteúdo. Tinha na primeira edição as exposições preliminares, que ele chamou de prolegômenos. O livro era composto de 501 questões. Essas questões, essas perguntas, não eram exatamente 501. A 501 é o que foi numerado, mas a quantidade de perguntas era muito maior. Ou seja, às vezes, numa pergunta, ele embutia mais 2, 3 perguntas, 4. Mas a numeração era 501, embora a quantidade de perguntas feitas fosse maior. O livro tinha 3 partes. A primeira parte, chamada Doutrina Espírita. Essa primeira parte, ela foi desdobrada em 2, na segunda edição. Passou a ser Causas Primárias, a primeira parte, e segunda parte, Mundo dos Espíritas, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. A segunda parte da primeira edição ele conservou a mesma.
leis morais. Mas, ao invés de segunda, passou a ser terceira parte, logicamente. E a terceira parte da primeira edição, Esperanças e Consolações, foi conservada na segunda edição, mas como quarta parte, porque a primeira parte foi dividida em duas. No final, a primeira edição saiu com um epílogo, notas e uma tábua alfabética. Ele substituiu isso por uma conclusão e colocou um adendo na capa, com a ajuda de diversos médiuns. Por que desse adendo? Foi uma sugestão do editor. O primeiro editor foi o Dentu, mas da segunda edição foi o Didier, aquele que reuniu os 50 cadernos. E ele sugeriu a Kardec colocar isso em razão de a senhorita Jafé, a médium, ela não se sentiu confortável de não ter o nome dela mencionado. Mas ele não poderia mencionar, porque todas as respostas foram dadas pelos espíritos, via médium. E acontece que a quantidade de médiums foi muito grande. Lá nos 50 cadernos tinha muitos médiuns também. E a obra era dos espíritos. Então ele preferiu, nas colocações que ele fez, dar sempre o nome do espírito comunicante, não do médium. E ele colocou essa nota, esse adendo na segunda edição, para mostrar que o livro foi feito, foi originado por diversos médiuns em comunicação com vários espíritos. A primeira edição, ela saiu com um senão. O projeto gráfico dela não saiu a contento. O editor colocou, ele fez as páginas em duas colunas, como nós estamos observando aqui. Na coluna da esquerda, ele colocou perguntas e respostas. Na coluna da direita, os comentários. Acontece que a pergunta e a resposta geralmente eram curtas e os comentários eram longos. Quando terminava um comentário, estava aqui embaixo. E a pessoa, para continuar a ler, ele tinha que voltar para buscar a pergunta correspondente. Ficava descômodo. E, em razão disso, houve a modificação para ter pergunta, resposta e depois o comentário embaixo, como nós temos hoje e como foi feito a partir da segunda edição. Isso só saiu na primeira edição. O livro, embora fosse muito, a crítica houvesse sido muito favorável, ele e depois se tornou também um best-seller, né, de vendas e de sucesso editorial, mas a primeira edição, de 1.200 exemplares, demorou 3 anos para ser vendida. Vendia na base de um livro por dia. A segunda edição superou essas todas as dificuldades aqui. Mas ela teve um senão digno da gente mostrar aqui, de comentar a respeito, porque depois saíram vários livros, uns com várias edições, algumas com 1.018 perguntas e outras com 1.019 perguntas. Acontece que o senão da segunda edição foi o seguinte: na pergunta 1.011, o editor deixou de numerar, ou seja, ele numerou a 1.010, não colocou o número na 1.011, mas numerou corretamente a 1.012. E assim o livro ficou com 1.019 perguntas, corretamente. Acontece que na terceira edição ocorreu um fato curioso. O editor considerou que ele tivesse feito errado, ele, editor, tivesse feito errado a numeração, e aquela numeração da 1.011 que ele pulou ele que estava sem numeração e ele colocou o número 1.011, que estivesse errado. Então, ele, o que fez que a 1.011 fizesse parte da 1.010. Assim, logicamente, o livro ficou com 1.018 perguntas. Acontece que na quarta edição saiu dessa mesma maneira, com 1.018 perguntas. Mas na quinta edição, Kardec fez uma errata
e mostrou que o número correto de perguntas era 1019. Isso se percebeu mais recentemente, até pouco tempo atrás, se discutia quando se achou esse adendo aqui, essa errata na quinta edição, e hoje o livro tem 1019 perguntas. Mas acontece que em edições posteriores ao lançamento dessa quinta edição, muitos editores acabaram pegando a terceira e quarta e publicando a terceira e quarta, com 1018 perguntas. Isso aconteceu até o final do século passado. Então, nós temos vários livros com 1018 perguntas, mas não é que esteja faltando algum conteúdo, é que a pergunta 1010 acabou englobando a 1011. Hoje isso está superado, está acertado. Na Rua dos Mártires, cuja fotografia atual é essa, e aqui nós temos a Meli, além do livro dos Espíritos. Ele lançou, aqui 6 meses depois, em 1º de outubro, ele fundou o primeiro centro espírita do mundo e deu o nome de Círculo Parisiense de Estudos Espíritas. Fez um pedido ao órgão responsável parisiense para autorizar isso, colocou lá seu nome, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, dito Allan Kardec, e fez o pedido para a fundação. O nome do centro foi Círculo Parisiense de Estudos Espíritas. E funcionou aqui, exatamente na casa dele, por 6 meses, até dia 31 de março de 1858, quando ele mudou de endereço. Aqui cabia cerca de 20 pessoas, 30 no máximo, e era na casa dele, e ele decidiu fazer uma sociedade, e essa sociedade acabou alugando um prédio, uma sala, onde foi parar o Centro Espírita. Em janeiro, logo em seguida, né, em janeiro de 58, ele lançou a Revista Espírita, um mensário de 36 páginas, que funcionou até junho de 1869, durante 11 anos e meio, e composta de 12 volumes, uma para cada ano. Ele mesmo, na medida em que os anos passavam, ele reunia esses volumes, esses números da revista, formava o volume anual e colocava à disposição do público. Em 1º de abril de 1858, ele mudou de nome, de Círculo Parisiense, para Sociedade, e mudou de endereço. Ainda em 1858, as pessoas queriam saber como fazer para ser médium, porque as mesas girantes, aquele pessoal que praticava aquelas, digamos assim, as diversões, acabaram considerando que muitas delas gostariam de ser médiums e queriam saber como. E ele lançou, aproveitando aqueles 30 cadernos, mais a experiência que ele teve nas reuniões com a família Boudin, com a senhorita Jafé, ele lançou, e com a experiência que ele já tinha nesse centro, no centro espírita que ele fundou, ele fez essas instruções práticas, mas só publicou ela uma vez, porque ela acabou dando lugar ao Livro dos Médiuns, que é um verdadeiro tratado de mediunidade insuperável até hoje. No ano seguinte, em 59, as pessoas perguntavam o que é o espiritismo, porque era uma novidade. Então ele fez um livro pequeno, denominado O que é o Espiritismo, e colocou à disposição do público. E, finalmente, nesse endereço, né, da Rua dos Mártires 8, segundo andar fundos, ele lançou a última obra dele, que foi o Livro dos Espíritos, a 2ª edição, em 16 de março de 1860, um ano depois, de 18 de abril de 1857, praticamente um ano depois.
Aí ele mudou de endereço. Ele foi parar na Passagem Santana, número 59. A Rua Santana é essa. Isso aqui é uma foto da época, de 1856, de 66. A Passagem Santana fica aqui. Então, observe aqui uma de hoje, uma foto de hoje, atual. Aqui o frontispício, uma escultura, um alto relevo na parede, um corredor, no final do corredor, a escadaria para o apartamento dele. Antes, onde ele foi morar, era uma marcenaria, um ambiente grande, e ele ali, ele acabou fazendo a residência dele, fez um escritório da Revista Espírita, ali era o birô. Ele redigia a Revista Espírita ali, depois era uma, editava em outra gráfica. E fez também a sociedade, a sede da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Em suma, nesse local havia residência, escritório da revista e o Centro Espírita. Nesse local, ele fez uma grande quantidade de obras. Aqui ele encerrou ele terminou por completo os livros da codificação espírita. Observe essa foto aqui, que é de 1866, foi tirada da porta, daquele portal de entrada da galeria. Quem saía do portal da galeria observava, tinha essa mesma visão. Essas pessoas também são da época. E aqui tinha um restaurante. Quando foi em 1860, ele esteve em Lyon, né? E lançou um opúsculo de 8 páginas falando do banquete que foi ofertado a ele. Esse opúsculo aqui, era muito pequenininho, costumava mandar de brinde aos assinantes da Revista Espírita. Em 61, em janeiro, lançou o Livro dos Médiuns. Em 62, o Espiritismo na sua mais simples expressão, um opúsculo de 36 páginas, digamos assim, da espessura de uma revista espírita. Depois, em 62, ainda fez a resposta aos espíritas lionenses. Ele havia estado, em dezembro de 61, eles fizeram algumas anotações, mandaram a ele, né? E ele fez uma separata da Revista Espírita, de 8 laudas, e distribuiu isso, porque achou muito interessante e mandou de brinde, inclusive, aos assinantes da revista. Em 1862, ele fez uma viagem, e dessa viagem fez um opúsculo de 70 páginas. Mais recentemente, a Federação Espírita Brasileira pensou as viagens que ele fez em 1860, 61, 64 e 67, e fez um livro completo com todas as viagens dele, que vale a pena conhecer, é muito interessante. Em 1864, em abril, ele lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, cuja terceira edição, de 1866, teve o título definitivo, né? Em 1864, em abril, ele lançou o Resumo das Leis dos Fenômenos Espíritas, uma separata da Revista Espírita de 11 páginas, porque considerou importante, e mandou de brinde isso também. Em 64, teve aquele auto de fé de Barcelona, porque com o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, os clérigos não se sentiram à vontade e começaram a refutar a doutrina espírita. Refutaram todos os livros dele. E lá em Barcelona houve uma queima muito grande de livros que ele tinha enviado, inclusive, para Maurice de La Chatre, e os livros foram queimados. Então ele lançou um folheto, era apenas uma folha com frente e verso, mostrando os livros que foram incinerados.
Em 65, ele deu continuidade em agosto à sua obra, né? Lançando O Céu e o Inferno, falando das impropriedades existentes na crença católica sobre a justiça divina, aquelas penas eternas, etc., falando de vários aspectos religiosos. E em 1866, ele fez uma coleção de preces espíritas. Ele pegou no Evangelho segundo o Espiritismo, existe no final desse Evangelho uma quantidade enorme de preces. Ele fez uma separata, que deu 107 páginas, separou as matrizes e fez um livrinho à parte. Por que foi feito isso? Nas sessões espíritas, desde o começo, era feito, como ainda é hoje, uma prece de abertura. Depois, nas intercorrências existentes durante a sessão espírita, se fazia preces, e depois se fazia prece também no encerramento. A prece era importante nas sessões, e foi por isso que ele lançou no Evangelho uma coletânea de preces, e depois, em 64, em 66, ele fez uma separata de 107 páginas e colocou à disposição do público. Em 67, muitas pessoas recebiam mensagens mediúnicas e poemas mediúnicos. Esse médium, ele era vinculado à Sociedade Parisiense e ele recebia várias poesias e recebia também em sua casa. Kardec, algumas desses poemas, inclusive, são elogiosos à atuação de Allan Kardec como doutrinador. É interessante conhecer. E o Allan Kardec, nesse livro, ele fez uma introdução de 10 páginas e colocou na introdução, na introdução dessa obra poética, dos Espíritos, e colocou à disposição do público, e também é muito interessante conhecer isso. Em 1868, em janeiro, ele lançou A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Depois teve outras edições, e a quinta edição saiu em 1869. Em 1868 ainda, em fevereiro, ele fez ele lançou O Caráter da Revelação Espírita. Ele considerou muito importante, primeiro, a consideração feita inicialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, de que o Espiritismo, a doutrina espírita, seria a terceira revelação da lei de Deus. A primeira, Moisés, a segunda, Jesus, e a terceira, os Espíritos de uma maneira geral. E ele considerou importante isso e desenvolveu o assunto no primeiro capítulo de A Gênese. Foi tão importante esse capítulo que ele separou as matrizes e lançou isso à parte, um livrinho à parte de 40 páginas, para mostrar, para fundamentar a informação de terceira revelação. O Espiritismo ser a terceira revelação da lei de Deus. Em 1869, em abril, ele já tinha aberto antes uma livraria na Rua de Lille, e ele considerava muito importante algumas obras para dar conhecimento ao público e para as pessoas formar uma biblioteca espírita. E ele lançou esse catálogo racional de obras que podem servir para fundar uma biblioteca espírita. Quem tem interesse em saber o que Kardec leu, essa daqui é a melhor obra. Por aqui você vai ficar sabendo tudo aquilo que ele leu. E depois, por considerar conveniente formar uma biblioteca espírita com aquelas obras, ele lançou esse catálogo. É um compêndio de 34 páginas. E a Revista Espírita prosseguiu até junho de 1869, com a desencarnação dele, em 31 de março. O número de abril já estava pronto,
Depois teve o número de maio e junho, com informações referentes à sua desencarnação, à sociedade espírita e mais algumas coisas. E aí encerra-se o período de Kardec na Revista Espírita, que é aquilo que nós estudamos até hoje. É lançado aqui no Brasil, em outros países, os 12 volumes, e nós também estudamos isso. O espírita estuda isso também, além das obras básicas, que nós procuramos destacar aqui em amarelo. Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E as outras obras também são importantes conhecer. Enfim, Kardec desencarnou em 31 de março de 1869. Ele já tinha comprado antes, ele tinha adquirido uma outra residência em 1850, Vila de Segre. Aqui nós temos uma pintura da época, muito conhecida, achada mais recentemente. Aqui está antes da reforma, foi tirada supostamente, ao que se divulga, pelo menos, após a Revolução de 1848, foi feita essa pintura. Aqui é a Vila de Segre. E a Meli daquela época. Com o decorrer do tempo, após a morte dele, e a morte dele foi um pouco, digamos assim, repentina, né? Ele estava numa fase de mudança onde ele iria pegar, passar a livraria e o centro espírita para uma localidade, para a Rua de Lille, e a sua residência particular para a Vila de Segre. Quando ele, naquele exato dia, transportava ali uma pilha de livros, teve um mal súbito e desencarnou. E a Meli passou a viver sozinha na Vila de Segre. Com o decorrer do tempo, ela teve um grande dissabor, né, porque acabou observando que o patrimônio que o marido havia doado para a sociedade e aquilo que ela mesma também havia doado, ela viu aquilo decair nas mãos de dirigentes inábeis que administraram mal e acabou perdendo todas as propriedades, tudo aquilo que eles deixaram, acabaram em nada. Teve que amargar, inclusive na Revista Espírita, pessoas insensatas que, com as publicações que fizeram, colocaram em xeque a moral espírita, com publicações que eram efetivamente indevidas. Existe literatura a respeito desse caso, e quem pesquisa pode ir mais a fundo e ter esse conhecimento. O fato é que ela, já idosa, certa ocasião, ela era cuidada por uma pessoa, por uma serviçal, certa ocasião ela caiu, bateu a cabeça, começou a espumar pela boca, o médico foi chamado, viu que ela estava no finzinho, 2 dias depois desencarnou, tinha então 87 anos, e desencarnou em 21 de janeiro de 1883. Tudo que tinha, tudo que era da sociedade, acabou passando para o Lemarie, que foi o sucessor de Allan Kardec, o chefe maior do espiritismo após a desencarnação de Allan Kardec, e ele lançou a melhor obra dele. O melhor feito dele foi ter lançado obras póstumas, que nos trouxe muito conhecimento. Ele aproveitou os arquivos, os guardados de Allan Kardec e lançou obras póstumas. Tem muita informação a respeito de Allan Kardec que veio via Lemarie. Mas, em razão dos acontecimentos, não demorou, na França, não demorou para o movimento espírita vir para o Brasil. E o Brasil se tornou sede mundial do espiritismo, com muitos bandeirantes que fizeram parte do movimento inicial, dentre os quais eu gostaria de destacar aqui
a figura de Caibar Schutel, que esteve no interior de São Paulo, em Araraquara, na cidade de Matão, e um trabalhador incansável para que o espiritismo vingasse aqui no Brasil, e ao qual eu aqui rendo as minhas homenagens e agradeço a Caibar Schutel e toda a sua equipe encarnada, que nos possibilitou a publicação do livro Cidadão Rivaio. Meus amigos, o Espiritismo hoje está presente em 35 países. Possui no Brasil emissoras de rádio e de TV. Eu mesmo já estive participando de muitos programas de rádio e de programas também de TV. Emissoras espíritas. Temos hoje no Brasil cerca de 15 mil centros espíritas. Estamos aguardando ainda também o censo para saber efetivamente quantos espíritas temos que se declaram espíritas. Nós esperamos hoje cerca de 5 milhões que se declaram espíritas, mas os que frequentam os centros espíritas é uma quantidade muito maior, 4, 5 vezes maior do que isso. Mas são pessoas que não se declaram espíritas no censo, talvez por não considerar que o espiritismo seja uma religião, como é definido hoje pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística e Econômica, está vinculado ao Ministério, e deve fazer o recenseamento de cada 10 anos. O Espiritismo hoje oferece cursos de formação doutrinária, gratuito para todo interessado. Produz uma quantidade enorme de livros que são reeditados, tem uma quantidade enorme, mais de 100 títulos que são publicados por ano, de novos títulos, além de todas as reedições. Existem milhares de livros que são publicados anualmente pelo Espiritismo. Realiza feiras, palestras, congressos, reuniões virtuais como esta que nós estamos realizando aqui. Enfim, os espíritas e os espíritos realizam um trabalho de valor humanitário muito grande. Afinal das contas, meus amigos, a gente precisaria perguntar, e afinal, de que valeria para nós tanta informação, entrar em contato com os espíritos constantemente, ter todas essas informações do plano espiritual, se isso não for para nos tornar melhores, para nos tornar homens mais tolerantes, mais amigáveis, que sabem tratar com as dificuldades da vida, mais harmônicos. Esse também é o grande objetivo do Espiritismo, fazer com que a gente saia daqui desta vida encarnada, onde o espírito está encarnado, e volte para o mundo espiritual melhor do que quando aqui chegou. Porque vocês sabem muito bem que lá em cima, cada qual gravita conforme seu peso específico. Aqueles que são pesados descem, aqueles que são leves, que praticaram o bem, que evoluíram, esses sobem e vão participar de outras jornadas. Esse é o nosso propósito, esse é o propósito espírita. Eu recomendo a vocês as obras básicas de Allan Kardec, que conheçam todas, que conheçam a Revista Espírita e que conheçam a vida dele. E a vida dele nós demos em Cidadão Rivaio, Raízes e Vida de Allan Kardec. Invista em cultura.